Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Hoje nós vamos encerrar, com chave de ouro, com a ceia do Senhor, para renovar a aliança com Deus e purificar você de todo o pecado, desde que você, no momento da ceia, peça perdão e se reconcilie com o Senhor, tá bom? Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estavam. Eles foram para o barco, assim como eles estavam, entraram. Outros barcos também o acompanhavam. Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. No versículo 38, Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, ou seja, tranquilamente. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha isso que interessante. Primeiro, os discípulos espantados com a atitude de Jesus de conseguir acalmar o mar e a tempestade. Não é assim com a gente? A gente sabe quem é Deus, a gente sabe quem é Jesus, mas a gente ainda fica espantado com as coisas que Ele faz. A Bíblia diz: eis que estarei convosco todos os dias, ou seja, na pandemia, fora da pandemia. O que acontecer, Ele está contigo. Só que quando você vê o mar se levantando, o vento soprando, a gente tende a esquecer quem é que está na nossa vida. E parece que Ele está dormindo, não parece? Tem luta que a gente passa que parece que Jesus está longe. Ele estava dormindo, não estava? Mas o que a Bíblia diz? Ele já levantou repreendendo o mal. Você está entendendo o mistério? Ele estava dormindo, mas estava ligado no processo. Então acalma o teu coração, vou liberar lá a primeira chave. Não importa o vento, não importa a luta, não importa a tribulação, não importa o vento que está soprando, o mar que está bravio, a onda, porque meus irmãos, se vocês já viram o mar revolto, essa semana eu vi, me mandaram um vídeo, duas pessoas assim, na beira, ali, quando a onda quebra com a espuma, dois homens e uma mulher. Gente, que coisa triste. Dois homens e eles lutando, e a onda vinha, só dava rasteira neles e voltava com eles para dentro da água. Daqui a pouco jogava eles para fora, jogava para dentro, na ponta, ali, na areia. Os dois homens, com muito cansaço, porque cansa, eles conseguiram sair. Meus irmãos, eu nunca vi isso. No raso, ali. A onda veio, jogou aquela espuma toda, a mulher sumiu, não levantou mais. Não levantou mais. O mar na ponta, bravio, na ponta, ele fez isso. Agora você imagina em alto mar. Quem já viu o vídeo aí daqueles navios pesqueiros em alto mar, onda vindo e batendo? Eles estavam num barquinho. Às vezes o nosso é barquinho, irmão. É barquinho. Não é iate, você não tem iate, não tem... Mas o Senhor está ali. Mesmo que pareça, só pareça que Ele está dormindo. Quando clamaram a Ele, Ele já levantou repreendendo. Pegou a chave? Então, quando você estiver na crise, que o mar começar a ficar bravio, se os discípulos passaram por isso, com Jesus no barco, tu não quer passar, irmão? Na luta? Eu sei que ninguém quer. O próprio Jesus falou: Senhor Deus, Pai, eu não peço que tire do mundo, só livra eles do mal, porque o mal vai vir sobre eles, livra eles, mas não tira não, deixa eles aí. Ou seja, a primeira coisa que eu quero que você entenda, como cristãos, nós temos que saber que aconteça o que acontecer, as tempestades, os problemas, tudo que vem acontecer, quando as adversidades começarem a tomar uma forma gigantesca, como uma onda, e a gente se sente incapaz e tudo mais, lembre-se,
Lembre-se que Deus é contigo, Ele prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele vai, na hora certa, ele vai se levantar. Mas Ele vai se levantar quando? Quando você entender que você precisa entregar e colocar diante dEle aquilo que está acontecendo. É Ele quem peleja, é Ele quem luta, é Ele que repreende. De você Ele só quer a postura. E aí Ele vai fazer coisas tão extraordinárias que vocês vão fazer igual os discípulos. Falar, meu Deus do céu, foi o que eu fiz. Eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando. A pandemia, que deveria ser a pior fase da minha vida, eu vi Deus fazendo o mar se acalmar ao ponto de a gente poder estar com um barquinho tranquilo para mandar, sobe no barco, entra aqui no barco, tem lugar aqui, mas está tempestade, todo mundo... Entra aqui que esse barquinho está indo que é uma maravilha. Está assim, ó, aqui, ó, mas Jesus está nesse barco. Então Jesus está no barco da sua vida. Parece meio clichê isso, mas eu tenho que te lembrar, a palavra de Deus está aí para ser lembrado a nós, porque existem situações quando a irmã foi assaltada. Não parecia, e não pareceu nitidamente, cadê Jesus agora? Aparece aqui, Jesus! E o cara andando dentro do carro com eles, e sacando dinheiro, e fazendo, e levou o que tinha que levar, e cadê Jesus? Cadê Jesus? Passou, a irmã ficou na postura, as filhas na postura, dançando, amém, glória a Deus, a irmã no ministério, papapá. O que o diabo levou, Deus restituiu, está melhor do que antes, meu irmão. Surgiu até coisa boa, nova e coisas maravilhosas. Olha aí. Então, para mim, tempestade veio, papapá. Outra coisa, Jesus falou assim, ó, vamos para o outro lado. Aconteça o que acontecer. Os discípulos chegaram do outro lado. Nossa missão é chegar no céu, irmão. Aconteça o que acontecer. Se a gente permanecer firme no barquinho, com Jesus no barquinho, nós vamos chegar em nome de Jesus. Então, pastor, mas o que é tempestade? O que é tempestade? Tempestade é uma ação violenta da atmosfera, acompanhada de chuva, ventos e trovões. É denominada também como temporal e pode significar, em um sentido figurado ou espiritual, luta, tribulação, prova, aflição na vida do cristão. Então a tempestade, tanto a física, tanto é que quem aí lamentavelmente teve a casa que entrou água, qual é o sentimento? É exatamente esse aqui, ó, luta, tribulação, prova, aflição. A tempestade, seja ela física da chuva que nós passamos aí, ou a tempestade espiritual que vem sobre nós, ela vem para causar exatamente isso. Aflição, tribulação, prova, você fica ali perturbado com aquilo. Mas eu e você, nós não podemos olhar para isso e temos que falar, Senhor, estou passando por isso, está entrando água no meu barquinho, mas eu preciso que o Senhor veja isso para mim. Gente, isso é poderoso, porque Ele começa a olhar para a sua situação de uma forma diferente. Ainda que Ele esteja tranquilo, como que dormindo na sua vida, porque às vezes a sua vida está indo no barquinho, Ele está deixando, tranquilo, você está ali, está vindo na igreja, a coisa está acontecendo, Ele está tranquilo. Ele não vai ficar o tempo todo ali em cima de você. Quando você passa por uma situação difícil e você clama por Ele, aí Ele já entra na causa, já repreendendo. Quantas vezes você passou por situações que você já não aguentava mais, você decidiu orar, e depois que você orou, a paz veio. Depois que você orou, as coisas começaram a mudar, começaram a se mover. Muitos aqui passaram por isso. Você lutou, sofreu, chorou, de repente você se posiciona e Deus começa a agir. Então eu quero te dar algumas atitudes que você tem que tomar, ou que é melhor, para você vencer essas tempestades, você precisa ter essas atitudes. A primeira delas, usar o potencial humano até o limite máximo, ou o limite da honra. Porque o cristão, às vezes, o crente, ele é crente, ele é de Deus, ele está adorando. Mas na primeira luta que vem, quando eu digo primeira, de sequência, porque a luta é direto, mas assim, quando vem uma situação, mais uma situação, a tendência já é natural de você ficar ali e você não aguentar. Mas geralmente o crente, ele age como se ele não fosse um cristão, como se Deus não estivesse na vida dele. Vou dar um exemplo aqui. A morte de alguém é a coisa pior que existe para o ser humano, é a perda de um ente. Eu, como pastor, esses 27 anos, já fiz muito sepultamento, vi muitas famílias em todos esses momentos. Em 27 anos, umas 5 vezes, para ser justo, ou talvez nem 5 chegou,
aonde eu ouvia da pessoa que perdeu o ente querido uma declaração de que, não, eu entendo o que Deus está fazendo. Eu entendo os desígnios de Deus. Essa pessoa, né, cumpriu a missão dela. Essa pessoa cumpriu o legado dela. E, olha, eu não vou questionar. É muito raro você entender, a pessoa entender um momento como esse. Assim como o cristão, quando passa por uma situação de tribulação, dele entender que Deus está com ele naquele momento, na fornalha. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Sim ou não? Eles entraram na fornalha. Só que a Bíblia diz que não foi queimado nenhum fio de cabelo e eles tiveram que sair. Então, o que eu aprendo com a palavra? Deus não vai, muitas vezes, algumas vezes ele vai me livrar da fornalha, mas eu, como pastor, vou ter que passar na fornalha. Eu vou sofrer com pessoas, eu vou sofrer situações, eu vou sofrer falta de dinheiro, eu vou sofrer com várias situações, mas eu vejo em todas elas Deus comigo e vejo Deus com vocês também. Então, por favor, seja qual for a luta que você esteja passando, Jesus está dormindo, entre aspas, mas está ligado. É só você ir para a postura, porque vamos ser sinceros aqui na sinceridade de Deus. Tem gente que quer que Deus faça tudo e resolva tudo, mas a pessoa não faz uma palha para Deus. A pessoa não está conectada à obra de Deus, o reino de Deus, e quer que Deus resolva todos os seus problemas. Não. Se Jesus passou por uma peleja tremenda para chegar até a cruz, foi traído, cuspido, chicoteado, maltratado, zombaram dele, fizeram tudo com ele, sem ele ter feito nada. Aí você e eu, que pecamos, que erramos, que fazemos um monte de coisa, não quero passar na peleja não. É ruim passar? É ruim. Mas quando eu estou na peleja, eu falo, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, toma essa situação, vai na minha frente, repreendo toda a ação do mal, Senhor, que essa fase passe. Você tem que fazer isso, não é ficar, por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo isso? Não pergunte o processo, repreenda o que for ruim. Jesus não falou assim, da onde veio essa tempestade? Gente, não estou entendendo nada, eu nem percebi que estava vindo. Não, ele chegou e repreendeu. Lembra o filho pródigo, quando ele voltou para o pai? Pai, pequei contra o céu, contra ti somente, não sou digno. Quando ele disse aquilo, observe bem, o pai, que representa Deus nessa história, ele não fala nada, ele não questiona assim, meu filho, tu andou aonde? Você foi fazer isso e aquilo? Não. Ei, pega o anel, pega a roupa, muda a sorte dele. Foi isso. Então, não questione processos. E outra coisa, quer a resposta? De tudo que acontece na minha vida, de ruim e de bom, tem a ver comigo. Alguém me magoou, a pessoa errou, mas eu também errei. A pessoa me empunhalou. A pessoa errou de ter punhalado? Sim, mas eu também errei. Aprende isso, parece duro isso, mas quando você entende essa verdade, você passa muito melhor pelas tempestades. Porque você, primeira coisa, você para de ficar na defensiva. Para de ficar justificando. Para de ficar relutando. Imagine se os discípulos de Jesus começassem a falar, meu Deus, está chovendo, ai, pega o balde, pulando, e começa a fazer isso. Não, você para, espera aí. Senhor, não te importa que a gente morra? Senhor, eu já cansei de falar isso. Senhor, eu sei que o Senhor está vendo, com todo carinho, com todo respeito, mas vê esse negócio aí direitinho aí, porque, espera aí, tá demais, está passando do limite. Espera aí. Aí eu vejo, gente, Deus agir, só que Deus, a vontade nossa é que Deus desça com 50 anos e sai pegando todo mundo. Ei, Deus age como? Na suave. Primeiro te ensinando a se ir para a postura, tomar vergonha na cara. Primeira coisa que Deus faz, manda um anjo lá para mandar tomar vergonha na cara essa pessoa. A gente toma vergonha na cara, se posiciona, fica na postura, cala a boquinha, boca de peixinho, fica quietinho, aí Deus começa a trabalhar. Porque Deus também não trabalha na desorganização, não. Deus não trabalha em confusão, não. É confusão quem trabalha alguns espíritos aí que eu não vou citar nomes, ok? Então a primeira coisa é você saber que você precisa ir sim até o limite da honra. Mas eu estou... Não, Deus já provou minha honra várias vezes. Vai até o limite da... Mas não, tem que aguentar, Que isso? Você quer ser aprovado? Você não falou aí que quer chegar a 50 anos tranquilo, sábio, guru? Então toma aqui agora, para você chegar aos 50, águia. Não, Senhor, quero ser um sábio e não vou apanhar, não. Quero sentar no meu tapete, como o irmão Seite foi criado no tapete, a mãe dele não deixava ele sair do tapete, ele só ficava no quadrado do tapete. Eu no quadrado do tapete, vou ficar lá, Senhor, me ensina todas as coisas, bota na minha cabeça. Não é assim que funciona. Você precisa passar pelo processo. Não se pula processo.
Ah, eu plantei um pé de tomate hoje. Amanhã eu quero tomate, porque eu sou servo do Senhor. Não, eu vou ter que esperar o tempo que for necessário para aquela semente brotar. E se eu tentar antecipar, vai dar problema. Quem está entendendo, diga amém. Então a primeira coisa é isso. Segundo, a segunda atitude. A primeira é você suportar até o limite da honra, ok? Segundo, não se deixar dominar pelo pavor. Gente, o medo paralisa as pessoas. O pavor desgraça a vida da pessoa. Porque medo é uma coisa, pavor é outra. Medo é você... Ah, eu tenho medo de barata. Ai, meu Deus, da barata. Aí você fica ali, mas você ainda se controla. Pavor é aquela coisa que você começa a tremer, desmaiar, querer sair, dar um negócio... É diferente. Aí é pavor, ok? Então, meu irmão, minha irmã, quando vier uma situação dessa, você já tem que se preparar. Não. Eu tirei, já ensinei a vocês. Eu não uso a palavra medo. Ah, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de ser assaltado. Não. Eu tenho prudência para não ser assaltado. Ah, eu tenho medo. Não. Tira o medo da sua... O medo paralisa. O medo faz com que você perca oportunidades. O medo faz... Olha aqui. Elias encarou 750 profetas. Fez e aconteceu. Cheio de coragem. A mulher falou, eu vou te matar. A mulher era braba. Deu um medo nele tão grande que ele deixou quase de ser um homem de Deus. Se escondeu dentro de uma caverna e pediu a morte. Olha o que o medo faz. Quase acabou com o ministério dele. Ele se escondeu por causa do medo. Talvez ele teve até pavor em alguns momentos. A pergunta é, Deus aceitou isso dele? Não. Deixou um tempo para ele curtir ali, para ele sentir o medo, que Jesus sentiu. Jesus passou por isso também. Então Elias passou. Deus sustentou ele, mesmo ele com medo. Mas, quando Deus falou, agora chega, venha e continue o que eu tenho na tua vida. Você está entendendo? Então nós podemos temer. Eu temi a pandemia. Eu temi. Mas eu não deixei o medo me paralisar. Eu não fiquei dentro de casa, irmãos, a igreja está fechada, então nós teremos culto. Eu não gravava. Se você pegar o primeiro vídeo da pandemia, eu falo isso que eu acho engraçado. Eu grudado na parede, com a Bíblia aberta, encostado assim na parede, meus irmãos, abra a Bíblia, todo... Eu falei, não. Olhando, pior coisa que tem, olhando para vocês aqui, ó, som de rosto, né? Cada um faz uma cara e tal, olhando para um buraquinho do celular. Eu falei, meu Deus, eu vou perecer. Eu vou perecer, que eu não vou conseguir. Eu falei assim, eu aprendi na palavra de que o medo não pode me parar. Então não importa o que você está passando, não temas. Por isso que na Bíblia tem centenas de vezes dizendo a palavra, não temas, eu sou contigo. Isso me basta. Deus falou para mim, falei, você, estou contigo. Abra sua boca aí. Aí daqui a pouco está eu. Aí eu aprendi isso, tá? Estava lá, sem iluminação, sem o áudio ruim. Eu falei, bom, como é que eu vou combater meu medo? Eu vou criar ferramentas para me ajudar a eu não ter medo. Então, eu me sentia inseguro de falar para a câmera sem ter um roteiro. Criei as projeções para que eu pudesse ter onde me basear, e aquilo ali foi me ajudando, e eu fui ressignificando. Depois eu estava dando cambalhota e brincando com vocês. Por quê? Porque no início eu tive medo. No início eu estava sem saber se eu ia conseguir fazer aquilo. E ali eu aprendi. Eu preciso passar por essa fase. Passei, foi bom para nós, a nossa página ficou alimentada com muito conteúdo, e foi maravilhoso passar por aquela tempestade. Quem está entendendo, diga amém. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir até o limite mesmo da honra. Depois, você precisa dominar esse pavor. Está na tua mão. Vou ensinar uma coisa para você. Toda vez que você for falar em público, você vai ter, vai dar aquela trava, você tem que começar a pensar coisas diferentes daquele pensamento que você está tendo, ok? Você está tendo medo, irmão, vem aqui para falar. Aí você vem, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí dá aquele negócio, aí você tem que começar a pensar assim. Primeiro, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não estou mais lá no mundo. Eu tenho um conteúdo para passar das pessoas, alguma coisa para falar. Eu quero, Senhor, tem misericórdia de mim, tira todo medo, me usa, toda vez que eu vou pregar, eu oro ali, Senhor, usa a minha vida. Quando eu faço isso,
Eu estou tirando qualquer possibilidade de eu ficar nervoso e eu estou colocando assim, Senhor, me guia, me orienta, fala comigo, fala com o teu povo, me ajuda. E então, quando você faz isso, você bota pensamentos diferentes, você combate aquele pensamento. Por isso que a Bíblia fala, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Por isso, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é amável, que é de boa fama, se há algum louvor nisso, nisso pensai. Por isso que a Bíblia fala para você cuidar do seu pensamento. Então, quem tem medo, precisa fazer isso. Não. Isso aqui eu não posso ter medo. Eu estou com medo de ser assaltado. Eu oro, Senhor, vai comigo, coloca os teus anjos ao meu redor. Depressão, começa a sentir qualquer sentimento, eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito. Senhor, o Senhor é comigo. Quantas coisas boas o Senhor me fez. Olha, aí você começa a encher o teu pensamento ruim com pensamentos bons. É assim que você consegue vencer o medo ou qualquer sentimento negativo. Vamos então para a terceira, não é isso? Terceira atitude, não desistir. O que eu mais vejo são pessoas desistindo, às vezes, do ministério. A pessoa quer vir para o ministério, começa a atuar no ministério, e, de repente, por causa de uma situação, outra, uma dificuldade que teve no trabalho, uma luta, uma peleja, eu não posso mais, ministério... Tipo assim, a pessoa meio que desiste naquele momento. Deixa eu ensinar uma coisa para você sobre desistência. Todas as vezes que você desiste de algo, no mundo espiritual, você está declarando oficialmente, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não vou conseguir. Quando você faz isso, você emite isso, pensamento, sentimento, palavras. O que acontece? O mundo espiritual não brinca, eles captam essa sua energia negativa e eles começam a emanar sobre você uma energia negativa. Tudo que vai, volta, ok? É lei do retorno. Então, quando você semeia pensamentos e declarações, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu nunca vou conseguir, eu não sou isso, eu não sou aquilo, aquilo vem te seguir. Aí tudo que você for fazer, você vai ter dificuldade de concluir. Tudo que você for fazer, você nunca vai conseguir levar até o fim. Imagine se eu estou com o ministério, nas primeiras lutas que eu passasse, não vai dar não. Eu parei. Então eu ia ter que parar todas as vezes que eu começasse alguma coisa e as lutas viessem. Quem está entendendo, diga amém. Aí o diabo percebe isso, ele começa a dar luta. Ele começa a ir na ferida. Eu já ensinei isso, quando você é espiritual isso. Você está com o dedo bom. Eu, por exemplo, eu estou com os dedinhos sem nenhuma unha encravada, está tudo certinho. Eu não dou topada. Mas se tiver uma unha encravada em um dos dedos, o que vai acontecer? Topada em cima do dedo, alguém amado, querido, vai pisar em cima desse dedo. É assim ou não? Sabe por que isso? O teu medo de que alguém pise atrai o que pisa. Não é o Satanás, não. É tu. O medo atrai. Lembra que eu já ensinei? Se você sai na rua, ai meu Deus, o assalto. Ai meu Deus, o bandido. Aí está o bandido lá. Ai meu Deus, se eu morrer hoje, se eu for abordar e for policial. O cara também está com medo. A sua frequência de medo, a frequência de medo dele vão se unir. Vai atrair isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Então, o que eu quero que você entenda? Você precisa aprender a não desistir. Aconteça o que acontecer, eu não vou desistir. Eu acho lindo isso de pessoas que aconteça o que acontecer, a pessoa está ali, firme. Aconteça o que acontecer, a pessoa está ali, no momento ruim, no momento bom. Quem desiste fácil, desiste de tudo, até de tudo na vida, para não citar questões. Desiste de tudo. Imagine se no meu casamento, ou se a Paula tivesse desistido lá no início. Pensava em desistir, ela falava, não desista. Graças a Deus e a vida dela e a minha vida, que nós não desistimos. Estamos há 27 anos, estamos caminhando, e se nós tivéssemos desistido lá, talvez essa maravilha de Deus na nossa vida, na sua vida, não estaria acontecendo. Olha o poder de uma desistência. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então o que Deus está falando para você nessa manhã? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a luta, cada um tem sua luta diária, semanal, emocional, psicológica, espiritual, todos nós temos. Mas a palavra de Deus para você é, vá até o limite da sua honra, não desista, persista, permaneça. Jesus não desistiu. Olha, eu vou falar com base bíblica. Quando ele chegou no Getsemane, ou no Getsemane, ele foi tomado por um medo, por um pavor, porque toda a carga do pecado, quando ele começou a entrar numa frequência de medo, atraiu, porque ele é poderoso. Imagine, se nós, que somos pequenininhos, quando temos uma energia negativa, atraímos uma energia negativa, imagine o Deus Todo-Poderoso encarnado em Jesus, tendo uma sensação de medo e pavor. Meu irmão,
veio aquela pressão sobre ele ao ponto dele suar sangue, que é o estágio máximo, porque quando a pessoa está muito nervosa, ela exala, começa a transpirar. Depois do segundo estágio, quando a pessoa fica muito nervosa, ela tende a exalar até um cheiro diferente do que ela costuma ter. Geralmente, quando o policial prende o bandido que joga no camburão, os caras que estão lá dentro, que são medrosos, eles começam a ter um cheiro insuportável, né, por conta desse tal. E o terceiro estágio é a pessoa começar a suar sangue ou qualquer coisa que venha aflorar, que venha literalmente para fora. Jesus sentiu a pressão tão grande, aí ele mandou assim para Deus. Olha, eu provando para você, aí ele veio, baixou ali a energia, ele falou, Pai, ele não usou a palavra estou com medo, repare bem, ele não falou, estou morrendo de medo, não. Ele falou assim, se possível, olha a pressão, afasta de mim esse cálice de quê? De morte, de sangue. Mas, te parafraseando, eu sei que eu não posso ter medo, eu sei que eu não posso desistir. Todavia, seja feita. O nosso mestre fez isso, busca, mas o pau ronca para o teu lado. Mas nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que existe um processo para as vitórias, nós sabemos exatamente como funciona, porque nós conhecemos a palavra. Então, eu aprendi que eu não dependo, eu amo pessoas, eu lido com pessoas, mas eu não posso ficar esperando das pessoas. Eu aprendi isso. Por quê? Que aí eu me liberto de não sofrer, de não desistir de amar as pessoas. Sejam sinceros. Quantas coisas acontecem na vida de vocês e na nossa vida que dá vontade de você desistir do ser humano? Não levante a mão, não levante a mão. Mas quantas vezes você passou por situações, ouviu, ou até mesmo uma reportagem que você falou assim, cara, eu desisto. Aí vem aquela frase, coitado, que é legalzinha, mas não é muito correto, mas é aceitável diante da dor das pessoas. Eu nem gravo essa frase, que eu acho que essa frase não é legal. Mas, tipo assim, de tanto conhecer as pessoas, eu amo mais os animais. Não é um negócio desse aí? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Realmente, diante de uma frase dessa, realmente eu prefiro ficar com essa frase. Mas o diabo trabalha para realmente a gente parar de amar as pessoas. Você dá amor, você dá carinho, você dá gratidão e a pessoa te devolve com outro sentimento. O diabo faz isso, sabe para quê? Para você desistir de amar as pessoas. Aí a palavra de Deus vai se cumprir. O amor de muitos se esfriará. Então, se eu conheço a palavra, podem fazer, apunhalar, fazer, meus irmãos, a coisa mais triste do mundo é você ajudar as pessoas. Eu sei que vocês já passaram por isso, tá? Todo mundo aqui acima dos 30 já passou por isso. Tudo se duvidar, até a galerinha ali da Nutella também já passou. Mas é uma Nutella top. Aí é o seguinte, de você fazer o bem, você ser amiga, ser amigo, tá ali, tá do lado para tudo, e no final de tudo a pessoa se despede com um cuspe no prato. A pior coisa, a pior sensação. E depois, para piorar o processo, a pessoa se volta contra você. O amigo vira inimigo. O que eu quero que você entenda com isso? Eu estou me lamentando? Não, porque eu sei que vocês também passam por isso. O que eu aprendo com isso? O diabo está me tentando fazer... Porque a pastora falou aqui, o diabo ele é tentador. A gente esquece disso, né? A vida dele é tentar que você desista de ser cristão. Eu não vou mais lá para a igreja, porque não está dando certo, não. Eu quero dizer para você que estamos juntos. Se fosse para parar, vamos parar. Mas eu vejo Deus agindo o tempo todo na minha vida e na vida de vocês. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Eu vejo isso e você sabe disso. Por isso eu não desisto. Eu vejo o que Deus faz através... 3 pessoas te magoam. Deus levanta 10 para te amar. Já reparou isso? 3 pessoas te dão uma palavra de que você não presta. 10 levantam e falam, nossa, como você é abençoada. Vocês estão entendendo isso? Então, quando você entende isso, você começa a passar pelas tempestades. A tempestade vem, a gente se molha, mas depois vai vir... Agora, se você parar na tempestade, vai vir o dia de sol, vai vir o dia de praia. Vocês estão entendendo? Agora, aí, ó, um grande lugar bonito foi aterrado pelo barranco que desceu, acabou com a praia, era uma praiazinha pequena, igual aquela praia lá que tem ali para cima ali que o irmão Jefferson, uma furada aí que o irmão Jefferson arrumou aí para os outros, uma praia bem pequenininha, bonitinha, acabou tudo na praia.
Se o irmão Jefferson chamar vocês para a praia, não vai não, né, irmã Karine? Não vai não, irmão. O lugar é lindo. Sim, é lindo, mas o caminho para chegar lá é estreito. Eu já chego de caminho estreito na minha vida. Beleza, acabou tudo. Ei, tem outros. Lamentavelmente acabou. Aí eu vou falar, meu Deus, acabou tudo. Não, não, não. Tem outros lugares. Lamento pelo lugar que acabou. Mas eu vou olhar para os outros lugares que Deus ainda preservou e permitiu. Quem está entendendo, diga amém. Então tire o teu olho da tempestade. Coloque o teu olho no Senhor. Aí eu entendo o salmista. O bicho pegava do lado dele, Davi, e ele falava, os meus olhos estão fitos no Senhor. Olhei para o monte, tipo assim, meu Deus, da onde vai me vir o socorro? Da onde? Aí ele chegou à conclusão, o meu socorro vem do Senhor. Quando Davi fala isso, ele está se reportando a uma luta que ele teve, e lá era assim, eles lutavam e eles escolhiam lutar no vale, porque se fosse para os morros era mais difícil, então eles lutavam no vale. E ao redor dos vales tinham morros. Quando geralmente um exército, isso você vê nos filmes aí, tá? De gladiador e tal. Geralmente o exército quando ia, ele não ia sozinho, ele fazia aliança com outros exércitos para poder um ajudar o outro. Igual os Estados Unidos às vezes ajuda outros, eles tinham esses combinados. A gente está lá, se a gente estiver perdendo, vocês vêm pelos montes e como a luta é no vale, ninguém quer estar no monte, geralmente o socorro daquele exército vinha dos montes, ok? Então, os soldados aliados surgiam nos montes e pegavam de surpresa os inimigos. Davi vai e diz, olhei para os montes, não vi ninguém vindo. De onde me virá o socorro, se não está vindo de onde tem que vir, que é do monte? Aí ele lembrou, o meu socorro vem do Senhor, porque várias vezes Israel foi sozinho lutar, não veio o socorro dos montes, de dentro dos montes, mas veio do Senhor e livrou Israel, e está livrando até hoje. Então, o seu socorro pode não vir de onde você espera, o seu socorro pode não vir do pastor, o seu socorro pode não vir da igreja, mas o seu socorro sempre virá. Quantas vezes o meu socorro veio do Senhor? Como também quantas vezes o meu socorro veio da igreja? Vocês estão entendendo isso? Mas eu tenho maturidade para entender que se o meu socorro não vier pela igreja, o meu socorro vai vir pelo Senhor. Então, não sei o que você está passando, mas entenda isso. Primeiro, tudo vai passar. E segundo, o Senhor é contigo. Amém? E indo para o final para a gente ceiar, você precisa manter a sua fé. Pastor, eu sou uma pessoa de fé. É mesmo? A fé é diferente da não desistência. Não desistir é você permanecer. Mas você pode permanecer como? Derrotado. Tem aquela pessoa que está na igreja, mas está derrotada. Aquela pessoa que está na igreja, mas ela não desistiu, só não levantou a mão. Mas ela já está pensando em levantar. Entra a fé. Quando tudo estiver dizendo, não tem jeito, não vai mudar, a tua situação é essa, o teu futuro é esse, a sua vida vai ser essa aí, é isso aí. Aí entra a fé. Tudo bem, mas eu creio. Quando eu era zelador, o tempo todo me vinha isso na cabeça. Teu pai foi isso a vida toda. Você também vai ser. E onde eu ia, era isso que eu via. E eu vivia isso. Aí a minha fé, eu falava, eu creio. Eu declarava como Abraão. Abraão creu contra a esperança. Não havia esperança dele ter filhos. Não havia esperança dele fazer uma grande nação. É loucura. Ele tinha 100 anos e Sara 90 anos, meu irmão. Já era velhice naquele tempo. Eles eram ainda bons, porque não tinha poluição, a alimentação era saudável, não tinha agrotóxico, não tinha nada de que comprometesse, por isso que eles duravam muito tempo. Não tinha chocolate, não tinha açúcar, essas coisas todas, né? Então eles eram natureba. Aí, mas não posso afirmar, eles não eram vegetarianos. Não vai pegar isso para fazer religião não, né? Por favor, está vendo? Eles eram vegetarianos. Não, eles comiam também carnes e tudo mais, só que eles tinham uma alimentação saudável. Hoje o frango, ou ele é igual um pombinho, ou então ele é desse tamanho assim, água pura. Ou seja, eles injetam, né, água no frango. Então, assim, ele creu contra a esperança. O que Deus está falando para você hoje, não importa o que esteja acontecendo, você que está na live, você que está aqui, tenha fé. Tenha fé. Quando tudo te faltar, perseverança, visão, propósito, faltou tudo. Faça como eu um dia fiz. Faltou tudo, até a comida. E eu tive fé, e eu criei. Eu falei, Deus,
Só o Senhor pode mudar a minha sorte. Aí Deus falou, faça a sua parte, deixa o resto comigo. Faça a sua parte. Eu já estou pronto, filho, para liberar a sua voz. Já está liberado. É só você tomar posse. Então Deus está dizendo para você, o que Deus tem para você está liberado. Mas eu quero ser real e sincero contigo. A sua postura está atrapalhando o processo. E aqui eu não estou falando de você ser perfeito, de você não pecar, porque todos são pecadores. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de pessoas para me ajudar, eu preciso estar conectado para receber a ceia, eu preciso participar da ceia. Por isso que eu falo, o cristão genuíno ele não pode faltar à ceia. Eu preciso dessa renovação do sangue. Ou Jesus instituiu a ceia do nada. Como que pode isso, um cristão não tomar a ceia? Não é religiosidade, não é liturgia, é eu entender de que eu preciso dessa renovação do sangue. Gente, o sangue seca. Por isso que ele instituiu a ceia, para que o sangue fosse renovado. Tudo que Deus faz é renovado. E aí eu fecho dizendo para mim e para você, quer vencer a tempestade? Clame a Deus. Pastor, o que eu faço? Clame a Deus. Pastor, Senhor, estou perecendo. Olha isso aí para mim, mas não olha com desespero não. Ai meu Deus, igual os discípulos. Por isso que Jesus falou, deu uma chamada neles. Homens de pequena fé. Que isso? Não. Eu clamo ao Senhor, Senhor, o Senhor está vendo aí. Por favor, me ajuda, entra nessa causa, me ensina, fala comigo, me mostra, abre minha visão. Peça atributos espirituais na luta. Se cada luta você pedir um atributo espiritual, meu irmão, tu vai virar como? Salomão com mistura de Abraão, com mistura de Davi. Vai virar como? Samurai de Deus, né, Seite? Samurai de Deus, entendeu? E por fim, permanecer no lugar. Ei, eu ensino isso, parece que as pessoas não ouvem. Planta que não fica no lugar criando raízes. Você só deve sair de um lugar que você está se você estiver recebendo seiva ruim, negativa, que está atrapalhando a sua vida e o seu crescimento, sua frutificação. Mas se você está num lugar que por mais duro que seja o processo e o tratamento, mas você está vendo resultados, você deve fincar cada vez mais as suas raízes. Porque senão, o diabo vai te tirar de todos os lugares que você passar. Eu determinei no meu coração, eu fiquei num lugar que não era fácil, gente. Não era fácil. Abençoado, foi bênção, foi um período de aprendizado. Eu dou glória a Deus hoje por tudo que eu passei. Mas eu falei, daqui só Deus me tira. 19 anos ali, recebendo a seiva. Quando a seiva não era muito boa, eu fazia assim com a raiz, sai. Aqui não. E aí foi. Eu quero te ensinar isso. Quer passar pela luta? Fica dentro do barco. Fica dentro do barco. Eu vou sair por causa disso. Eu vou sair por causa daquilo. Eu vou fazer por causa disso. Vai ficar na tempestade sem barco. Mas eu vou arrumar outro barco e vou cair para dentro. Aí tá, você vai entrar num barco que você nem conhece. No barco de Jesus, com toda a tempestade, tinha Jesus e os discípulos. Com toda a fraqueza dos discípulos, os caras eram os caras. Aí tu vai para um barco que tem um outro discípulos, outro estilo. Trocar o barco que tem Jesus pelo barco que não tem, isso faz uma diferença.